Então, hoje nós vamos tratar desse capítulo, que é um capítulo que fala sobre os demônios, né? Nos nossos últimos encontros anteriores, a gente estava falando sobre os anjos, que nos levou para toda essa discussão de hoje, aí que o Vidal trouxe mais informações para a gente. E esse capítulo, né, que vem em seguida, que trata dos demônios, nos deixa um primeiro questionamento. Afinal, nós devemos ter medo? Como é que qual é a nossa, vamos dizer assim, a nossa ideia com relação a eles? A gente tem que ter medo ou a gente não tem que ter medo dessa questão, né, desses espíritos apresentados como maus, anjos maus? Esse capítulo, na verdade, vai nos trazer um tema que por muito tempo ele foi usado para gerar para a gente medo, gerar a, a ideia de coisas que nos traziam desconforto, né, de enfrentamento, e a gente vai entender também como essa ideia de demônios, de anjos maus surgiu e como a visão espírita, né, vai substituir esse pavor e esse medo pela esperança e pela lógica, né? Kardec nos traz todo um raciocínio didático, né? Como professor que ele era, como uma pessoa que tinha toda essa didática nos seus ensinamentos, ele divide esse capítulo em 23 itens. Os 6 primeiros falam da crença nos demônios, como é que ela surgiu, né? A gente vai trabalhar isso para a gente entender por que e como que eles surgiram. Em seguida, nós teremos alguns itens, são 14, se eu não estou enganada, que vão falar sobre os demônios dentro segundo a doutrina cristã, né? A doutrina da Igreja Católica, cristã não, desculpa, da doutrina da Igreja Católica, e no final, né, com base em todas aquelas informações e com que nós já assim conhecemos sobre a doutrina espírita, sobre o espiritismo, sobre todos os livros que ele publicou antes, o que vem no Livro dos Espíritos, o que já tinha vindo também no Evangelho, ele vai trazer esses demônios, né, esses anjos maus, segundo a ótica do espiritismo. Então, vamos ver como é que Kardec nos traz isso. É um capítulo que me pareceu assim, de uma leitura, essa versão que a gente está usando da FEB, que tem uma linguagem um pouco introspecta, uma linguagem difícil. Então, aqui a gente procurou fazer um resumo sobre esse tema, e aí vamos apresentando as nossas considerações, né? O item 1, na verdade, ele se resume como uma introdução desse tema, apresentando também a sua relevância. E ele começa falando sobre o papel histórico que esses demônios, né, esses anjos maus, ocuparam nessas diversas teogonias, e como ele fala, nos diversos sistemas religiosos que se encontram, né, que a gente tem como religiões, como é que eles se apresentam, por que eles se apresentaram e como que eles se apresentaram. Para a gente depois falar um pouco mais sobre essa importância, eu queria trazer para vocês 2 exemplos, né? Um foi esse que o Vidal colocou essa figura, são figuras muito bonitas, muito bem feitas, e capturadas. Esse aí ele traz um demônio, vamos chamar assim, um ser do mal, chamado Asura. Os Asuras, eles são seres mitológicos que surgem nas tradições hindus e budistas, eles são descritos como semideuses, ou usando uma ideia dos gregos como titãs, como os antideuses muito poderosos, e eles são reconhecidos, né, são conhecidos pela sua força, pela sua ira, pelos conflitos contínuos que eles tinham com outras divindades, com os devas, que seriam os deuses do bem, e eles representam essas forças de oposição, seja o orgulho, o desejo, a vaidade, o egoísmo. Também tinha uma característica de detentores de conhecimento. E aí, muitas vezes, eles eram seres intrinsecamente malévolos, mas sempre muito complexos,
né? Eles, alguns também, além de seres muito poderosos, eram como alguns guardiões também. E eles tinham como, vamos dizer assim, ideia representar o conflito entre a ordem e o caos e representando, né, lá no fundo, na verdade, eles estavam representando os conflitos da nossa luta interna humana com aqueles desejos insaciáveis, né? O orgulho, a ira, a vaidade, o egoísmo, a ganância. Então, toda essa representação, ela vem através desses seres. Outro exemplo, a gente vai ver mais adiante uma figurinha, mas eu já trago agora a descrição deles, eram os Onis, que são criaturas já do folclore japonês. Elas são frequentemente descritas como ogros, trolls, para a gente trazer para para outras mitologias, né, vamos chamar assim. Esses demônios sempre foram caracterizados assim com chifres, rabos, pele colorida, azul, verde, vermelhas, tinham presas, né, porretes de ferro, representando figuras com força, representando também o caos, mas no caso da ótica budista, eles também tinham o papel de guardiões ou símbolos de proteção dos templos, eles tinham o papel de afastar os maus espíritos. A gente vai ver no próximo item uma figura que o Vidal trouxe para a gente. Eles também representavam a, a força necessária para que as adversidades fossem superadas. Muito embora, né, na grande maioria das vezes, eles eram representados, eram vistos como vilões, né, como o lado mal, bad guy, né? A importância de que se tenha um ser, né, vamos dizer assim, um demônio, como esse conceito do mal, ele, embora tenha decaído no senso comum, ele carrega ainda uma importância muito grande, porque ele influenciou fortemente as bases fundamentais de todas das crenças religiosas, né? Que havia essa questão do balanço entre o bem e o mal, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Nessa figura aqui, a gente vê, né, esse Oni que eu estava comentando com vocês, né, essa questão dos chifres, da cara de mal, das presas, do porrete. Então, para a gente entender melhor essa necessidade dessas religiões de termos esses seres do mal, para entender por que isso aconteceu, por como que isso apareceu nessas religiões, a gente vai examinar um pouco mais profundamente. Kardec traz para a gente um pouco mais de informações já no item 2 desse nosso capítulo. Nesse item, Kardec nos traz a percepção, ele nos apresenta, né, a percepção primitiva da natureza. Ali a gente vai ver que havia uma questão entre o instinto e a razão, porque o homem, naquele momento, ainda estava dentro de uma sua inocência, vamos assim dizer. Ele tinha ali a natureza, da onde ele satisfazia as suas necessidades materiais, de comer, de abrigo, eventualmente de se vestir, mas as suas necessidades, elas eram escravizadas pelo seu instinto. Então, ele se preocupava basicamente com essas suas necessidades materiais. Ele não tinha necessidade de ter um entendimento da beleza da natureza, nada disso. E aí, discutindo sobre esses assuntos, Kardec também nos traz questões, né? Ele nos apresenta essa afirmação de que a alma, já começa aí dizendo, a alma também tem uma maturidade que ela precisa desenvolver, né? Esses homens, naquele momento primitivo, eles ainda estariam no início, lá, bem nos primórdios da sua infância, e aí precisariam ainda passar por uma adolescência, para depois para um período que ele chamou de virilidade, perdão,
assim como nós no corpo humano. Para que isso tudo? Para que ele possa, ao longo dessas caminhadas dessa alma, vai ter, ele aí for se desenvolvendo, e mais lá na frente ele vai ter um entendimento maior, vai chegar a ter um entendimento moral. Mas para isso ele vai precisar de muitas evoluções, vai precisar de muitas experiências na carne. E aí sim, nessas experiências da carne, essas diversas evoluções, existências, ele vai aí sim evoluir, e aí a sua compreensão para os conceitos abstratos e morais vai sendo desenvolvida. Nesse momento, ainda nesse item 2, Kardec nos fala também sobre a falta dessa admiração estética. Sendo um homem simples e primitivo, ele vê a natureza simplesmente pela sua utilidade, a sua utilidade prática para a sua, vamos dizer assim, sua sobrevivência. Ele não se admira pelo canto dos pássaros, pela beleza de um céu azul, mas, na verdade, ele olha a natureza como um céu onde ele pode prever o tempo, ele olha os pássaros como possível fonte de alimentação, com os ovos e a sua própria carne. Ele tem uma abordagem mais instintiva, né? É disso que Kardec fala. Nesse momento, o homem primitivo ele ainda precisa ainda encarnar diversas vezes para que esse conceito da moral, desse conceito espiritual, para que ele possa começar a se desenvolver. Então, aqui a gente ainda tem esse homem muito ligado às questões da sua própria sobrevivência. Para ele, para esse homem, o bem e o mal são coisas materiais, e para ele o bem era aquilo que satisfazia as suas necessidades, e o mal era aquilo que o prejudicava. Então, por exemplo, para esse homem, os animais nocivos, cobras, animais peçonhentos, eles eram representantes naturais e diretos desse poder do mal. Enquanto as coisas voltadas para o bem, as coisas das quais ele se alimentava, eram representantes daquelas coisas que eram o bem, né? A gente está aqui nessa imagem, a gente vê ali as frutas, a gente vê alguns legumes, frutas, grãos, tudo isso para ele eram as coisas que representavam o bem. E aí veio a figura do Deus antropomórfico, né? E mas Kardec traz para a gente o seguinte, que como o homem... bom, isso tudo para quê? Como o homem tinha sua visão, né, restrita às coisas do mundo visível, que era o mundo que ele estava ali vivenciando, ele atribuía poderes extra-humanos àquelas coisas que ele não conseguia... desculpe. Como ele não conseguia visualizar nada fora do mundo visível, todos esses poderes extra-humanos, todas essas coisas de deuses, ele atribuía coisas que ele visualizava como ali ao lado dele, como esses animais peçonhentos, ou os animais bons, ou as frutas boas, né? Ele fazia essa distinção de acordo com o que ele vivenciava, né? E aí esses sentimentos morais, essas coisas só vieram a surgir para o homem muito adiante, porque na verdade ele vê que o homem é muito mais, Kardec traz para a gente o seguinte, a observação de que o homem é muito mais sensível ao mal do que ao bem. Então ele comenta que, por exemplo, nos cultos primitivos, as cerimônias ao poder maléfico elas eram muito mais numerosas, porque eles tinham muito medo do que poderia acontecer, né? O medo do que poderia acontecer levava a cultos com sacrifícios, a cultos com oferendas, toda essa preocupação que ele tinha de sobreviver, de agradar aqueles deuses, se manifestava através dessas cerimônias, desses cultos primitivos, né? Ele não conseguia, a gente vai ver agora já no item 4, que, na verdade, para o homem, ele começou a observar que havia ali, na verdade, era como se houvesse uma luta entre o bem e o mal, mas muitas vezes ele na sua observação, ele achava que o mal poderia triunfar. E essa questão é que levou ele, ao homem, né,
a que existiam, então, dois poderes rivais governando o mundo, e ele aí começou a fazer esse culto às coisas do mal. Ele não tinha como perceber, em razão da sua infância espiritual, do seu momento ainda, vamos dizer assim, primitivo, em termos de moralidade, que, na verdade, esse mal que estava acontecendo a ele era um mal, era um estado transitório, era um estado que, no final, mais adiante, muitas vezes, não naquela existência, poderia conduzi-lo à felicidade pelo sofrimento, e isso ia auxiliar o seu progresso. Então, ele estava ali, já naquele momento, submetido à lei de causa e efeito, de causas que haviam sido ocorridas por atitudes suas próprias em outros momentos, momentos daquela vida em vidas passadas, mas que ele não entendia naquele momento que ele estava passando por situações, ele não conseguia fazer essa conexão de por que ele estava naquele momento passando por um estado de sofrimento, e por isso ele não conseguia entender que aquele estado era um estado transitório, que estava preparando ele para vamos dizer assim, uma vida futura já mais feliz, né? E aí, nesse momento, né, de transição que estava, desse homem que estava começando a visualizar um sistema de bem versus mal, ele começa a filosoficamente desenvolver as religiões, né? Ele começa a identificar os seres do bem, os seres do mal, e aí Kardec nos traz como informações nesse item, né, sobre evolução das religiões, uma sintetização religiosa, seria que esses sistemas religiosos trabalhariam esses dois princípios. E aí ele traz um exemplo para a gente, logo de cara ele traz dos persas, no caso do zoroastrismo, ele traz para a gente os dois deuses que foram, vamos dizer assim, intuídos por Zoroastro naquele momento, né, o masdeísmo, né, também. Ele tinha que essa doutrina revelada pelo Zoroastro, ele tem dois princípios: um bom, que é o Deus de luz, que é esse Ahura Mazda que está aqui, que dá o nome à religião. Mazda era um Deus. Deixa eu até pegar aqui as minhas referências. É o Deus Supremo, é o Senhor Sábio, é o Criador do Universo, que representa a verdade, a luz, a ordem e tudo que é benéfico. A gente vê ali em volta dele, nós temos um círculo de luz, temos as asas, que aí já vão chegar mais para diante, representando os anjos, né? Vai ser daí que essas ideias vão chegar mais para frente. E, em sua contraparte, Arimane ou Arimã, que também é um deus, o espírito seria a contraparte, um espírito destrutivo, seria o antagonista do Ahura Mazda, que representava a mentira, a escuridão, o caos, a fonte de males físicos e morais, como doenças, mortes, desastres naturais. Então, já nesse momento, os zoroastrismos já trazia a ideia de que a vida é uma batalha entre esses dois princípios e que os seres humanos têm o livre-arbítrio para escolher entre um e o outro. E aqui, Zoroastro trazia também que, no final dos tempos, o lado bom, a luz, ela seria a vencedora definitiva, com a destruição do Arimane, e o mundo seria um mundo renovado. Esse conceito todo de céu, infernos, anjos, demônios, dia de julgamento, foi incluído em outras religiões. Ele influenciou religiões como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Né? Outro exemplo que a Kardec traz para a gente também são os hebreus com a ideia, né, com as ideias de Jeová, Deus absoluto, a luz, né, e com contraposição a Satã, Jeová como a luz, Jeová
era aquele Deus perfeito. Em contraparte, teremos aí o Satã, que era o mal. Deixa eu achar aqui, onde é que está aqui? Falar um pouco melhor. Jeová é o Deus Criador, o autoexistente, ele é conhecido, né, para a gente poder dizer que ele é o ser supremo. Ele é o sustentador, ele é aquele que faz com que as coisas aconteçam, né? E assim é o que a gente chama, né, no nosso conceito de Deus. Na época também era usado em alguns nomes como Javé, Jeová ou Javé, né? Já o Satã é o adversário, o opositor, o acusador. Ele, para as religiões abrâmicas, né, ele vai representar o chefe dos anjos rebeldes, ou seja, a personificação do mal, o tentador, o diabo, o inimigo de Deus. Vai ser a entidade maligna que dá força, que representa a força à oposição. Né? E aí, em todo esse texto trazido por Kardec, ele traz também, além dessas oposições, vamos dizer assim, na hierarquia máxima, ele também traz as questões como já todo soberano também precisa dos seus ministros, daqueles que estão hierarquicamente abaixo deles. E aí, por isso que as religiões admitiram potências secundárias, se a gente pode chamar assim. Ele vai trazer outros seres que estariam abaixo da perfeição do Pai, abaixo da perfeição de Deus, e que seriam esses deuses com atribuições mais relacionadas para os vícios ou as virtudes. Né? Então, a gente pode falar de deuses com atribuições para a sabedoria, para a cura, para a, a, a colheita, né? Para a agricultura. No caso dos gregos também temos os maus, que são aqueles que estão para a guerra, para os vícios. Então, tudo isso, né, eram como se fossem também Deus na condição de Deus, porém em um plano inferior à perfeição divina. Bom, isso aqui eu já até comentei com vocês, né, que tanto os cristãos quanto os muçulmanos, eles herdaram dos hebreus essas figuras dos anjos e dos demônios. Né? A gente tem aqui o anjo com essas asas de perfeição, com a espada vingadora, sobrepujando ali os espíritos imperfeitos, os demônios aqui representados por esses anjos decaídos, que somente tinham aqui as suas asas, porém aqui já temos chifres, já temos condições de chamas embaixo, em contraponto as chamas e as trevas, em contraponto à luz, né, da divina. Isso aqui seria uma representação da batalha de Miguel contra os anjos rebeldes, né? No caso, Lúcifer, que seriam os anjos chamados anjos decaídos. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. E aí, do item 6, Kardec nos traz o critério da verdade e dos atributos divinos. Kardec vem construindo toda uma linha de raciocínio, né? E nesse item, ele traz para a gente o seguinte, que a doutrina dos demônios, né? Essa ideia, essa doutrina, ela é uma herança direta da antiga crença dos dois princípios, aqueles que a gente estava falando agora há pouco, né? Tinham entidades viradas para o bem e outras viradas para o mal, para explicar essa questão que o homem entendia assim, exatamente como uma coisa dual. Agora, Deus como ponto de partida de toda a doutrina religiosa, ele tinha como atributo das coisas baseadas, deixa eu ver aqui, do que se faz, né, todo esse ponto de partida vindo de Deus baseava na ideia do que se faz Deus. Deus sempre nos é apresentado, né, é a definição, o que veio inclusive nos ensinamentos do Cristo. Deus é único, é eterno, é imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, e infinito em todas as suas
perfeições. E para validar, né, esse critério, esses atributos divinos, se qualquer em princípio religioso vai contra um desses atributos, ele não pode ser verdadeiro, ou seja, ele não pode estar falando de Deus. Porque se Deus perdesse a menor parcela de uma dessas suas perfeições, ele deixaria de ser Deus. Esse conceito de Deus, enquanto único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, e infinito em todas as suas perfeições, é o que vai dar é onde Kardec argumenta a respeito da criação dos demônios segundo o que é dito pela igreja, e depois, lá no final, quando ele vai falar dos demônios segundo a doutrina espírita. Então, começando agora falando sobre a visão da igreja, como Satã, como uma entidade real, né? Para a igreja, Satã é uma entidade real, Satanás seria como rei, não é exatamente uma chamada alegoria do mal, mas uma entidade real que pratica exclusivamente o mal. Ele seria um anjo decaído, um anjo rebelde, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, porque que ele seria um anjo rebelde, e aí já se apresenta o primeiro dilema da eternidade. Se Satã fosse eterno como Deus, ele seria incriado e, portanto, seria igual a Deus. E isso já seria uma negação daquela unicidade divina, que é a primeira coisa que se afirma naquela definição que a gente acabou de falar, é que Deus é único. Então, se ele fosse como Deus, Deus não seria único. E, por outro lado, se o Satanás, fosse posterior a Deus, ele seria uma criatura criada por Deus, seria uma criatura divina. Então, já aqui a gente já encontra uma argumentação bastante forte de Kardec a esse respeito. No item 8, né, que aí vem a explicação sobre a narrativa da queda dos anjos, segundo a igreja, a igreja afirma que Deus não criou os anjos como perversos. Na verdade, eles foram criados perfeitos e iguais aos espíritos sublimes, dotados também de graça e de magníficos predicados. Então, eles eram perfeitos, como todos os anjos que foram todos criados iguais. Mas teria havido uma revolta, essa é uma hipótese, né, colocando bem aqui, uma hipótese da igreja, e que, embora isso não esteja muito claro nas escrituras, né, segundo até reforça Kardec no texto, a igreja sugere que essa revolta aconteceu porque esses anjos, melhor dizendo, um terço dos anjos, não aceitaram essa futura encarnação de Jesus Cristo, que seria a união da divindade com a natureza humana, como o representante dessa divindade no físico, no planeta. Vocês veem aqui, tem uma figura aqui de Lúcifer, criado aqui como um anjo, e as descrições dizem que ele era o anjo mais bonito, ele era, vamos dizer assim, perfeito até na sua beleza, mas que foi capaz de levantar essa revolta e de levar consigo um terço dos anjos que haviam sido criados. E aí, sim, o que teria causado essa revolta, né? Aí levanta-se aqui, né? O que teria sido um motivo moral, o orgulho e a inveja, porque para esses seres soberbos, esses anjos soberbos, a ideia de ter um mediador entre eles e Deus, e a deificação da humanidade, que seriam os inferiores, para eles seriam uma afronta, eles não aceitavam isso. Por isso que eles falam de anjos decaídos, eles entraram em conflito com os anjos divinos, os que continuaram ao lado de Deus, por assim dizer, que é o caso de Miguel, ou São Miguel Arcanjo, né? E teria então havido uma batalha celestial, e Lúcifer, esse anjo que foi criado também perfeito, muito bonito que eles falam, e mais essa terça parte dos anjos que teriam se rebelado, eles teriam lutado contra
Miguel arcanjo, mais o restante dos anjos, que esse anjo, sim, teria se mantido fiel, e nessa guerra eles perderam, e Miguel estaria representando Deus, proclamando a soberania, né, a soberania de Deus sobre toda essa criação, sobre toda essa situação. E a sentença, então, do Lúcifer, ao ter sido derrotado, ele, na verdade, teria colocado como, deixa eu ver aqui, como deixa eu ver, não? Ele se teria colocado, né, como que ele, ao fim, se igualaria a Deus e se subiria acima dos astros e seria colocado em lugar semelhante ao Altíssimo. E por isso, então, ele teria sido castigado. E aí, Kardec começa a trazer para nós as objeções, os argumentos lógicos com relação a essa argumentação, né, dessa doutrina dos demônios. E aí começa Kardec. Se Satã e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos, foram criados perfeitos, como que eles puderam falir a ponto de desconhecer a autoridade desse Deus em cuja presença eles se encontravam? Então, como poderia ser se eles foram criados perfeitos de origem e ainda assim falharam? Isso implicaria que Deus, na verdade, se enganou em sua criação. E se Deus não erra, ele não é infalível, e não sendo infalível, ele já perderia um dos seus atributos, né? A segunda, que é a perfeição. A segunda objeção que levanta aqui Kardec é que não há, né, a falta de uma fonte histórica. Essa cena detalhada que é descrita, se eu não me engano, acho que é por Isaías, que é descrita numa cena de batalha, a Batalha da Revolta, com diálogos e colóquios, não possui base nas escrituras nem na história. Então, ela é considerada fruto da imaginação ou uma mera hipótese. É interessante que Kardec, há uma nota de Kardec, que, na verdade, esse momento teria sido uma alegoria, né? Esse Lúcifer era uma alegoria ao rei da Babilônia, porque esse rei ele tinha judeus em cativeiro, né? Isso sim tem uma referência, né? Uma referência histórica, e essas palavras que são ditas é isso mesmo, Isaías, capítulo 14, versículo 11, que faz essa menção. E ele fala que esse rei da Babilônia Kardec, né? Que é alegoricamente designado por Lúcifer, mas não, essas palavras seriam do rei que tinha no coração, que se colocava por orgulho acima de Deus, cujo povo, né, esse povo ele teria escravizado, ou seja, o povo de Deus teria sido escravizado, então ele se sentia confortável em se colocar acima de Deus. Então, essas palavras que teriam sido atribuídas a Lúcifer, a essa guerra, esses anjos decaídos, teriam sido uma referência metafórica, né, por assim dizer, a essa guerra do rei da Babilônia. E a terceira objeção lógica a esse respeito ele fala que Kardec menciona a ignorância cosmológica, né? As palavras atribuídas a Lúcifer em fixar sua residência acima dos astros e dominar as nuvens refletem uma visão geocêntrica ainda antiga, onde o céu ainda era limitado, né? O conhecimento sobre o céu ainda era limitado. E que hoje, naquela época já de Kardec, né, a ciência já provava, né, que o espaço é infinito, que as nuvens estão a poucos quilômetros da Terra, e atribuir uma linguagem desse nível a um arcanjo, que seria um ser superior a nós,
é já de pronto supor que os homens modernos são mais sábios que os anjos. Isso não seria uma verdade pela própria definição do que seriam esses seres superiores, né? Seres mais elevados espiritualmente, que já teriam alçado, né, partes, locais mais elevados do que, por exemplo, o nosso planeta, que já teriam uma concepção de universo que fugiria, inclusive, a essas pessoas, né? Ao conhecimento mais primitivo daquelas pessoas naquele momento. Temos também o item 10, que aí, nesse item 10, já vemos aqui algumas questões que foram respostas àquelas questões que foram levantadas no item anterior. Então, a primeira objeção, que era que os seres perfeitos teriam falhado, né? Os criados perfeitos, esses anjos teriam sido criados perfeitos, já há uma justificativa teológica. Então, qual é a explicação da igreja? Para explicar como seres perfeitos falharam, a igreja argumenta que o céu onde foram criados esses anjos não era o céu dos céus, não era o lugar de maior perfeição. Desse céu onde eles teriam sido criados, ainda teria possibilidade de perigo, pecado, tentação e dúvida. Não no céu dos céus. O céu dos céus era a perfeição dos céus, ou seja, ali não havia tentações, não haveria perigo nem pecado, não haveriam mais dúvidas, toda a justiça, a paz, a alegria reinam nesse lugar, imutáveis, e a santidade e a glória seriam imperecíveis. Então, por essa razão, esses anjos não poderiam ter sido criados no céu dos céus, teriam sido criados num céu, vamos dizer, inferior, né? E aí vem Kardec com a sua objeção, que aí há, nesse ponto, uma contradição lógica, porque se os anjos rebeldes foram criados em tudo, em semelhança aos espíritos sublimes e que pertenciam às mesmas ordens e classes, eles não poderiam ser espíritos inferiores em natureza, nem habitar um lugar especial de falibilidade. Não fazia sentido, né? Por que teriam alguns anjos mais perfeitos do que outros se eles tinham sido criados nas mesmas condições? Esse é realmente um argumento bastante lógico. Com relação ao item 11, e aí ele traz um outro argumento, que Kardec até diz que é mais sério e mais grave, é que nesse plano, né, que teria sido... se Deus concebeu o plano de intervenção do Cristo desde a eternidade, ele já sabia que os anjos e os homens falhariam. Né? Temos aqui, né, o Deus ali na hora de fazer a sua criação, ele já imaginaria que os homens e os anjos teriam essa tendência para falhar. E aí ele teria criado de modo consciente, né, esse Deus onisciente já teria criado alguns seres sabendo de antemão que eles seriam condenados eternamente. E isso seria inconsistente com a divindade, né, com Deus. Por que ele criaria? Não faz sentido ele criar seres para essa condenação eterna. Isso seria um argumento contra a soberana bondade de Deus. Deus é justo, é bom, né, e soberano. Então, criar seres imperfeitos, melhor dizendo, seres já de antemão condenados à maldade, né, sendo com destino ao mal, não teria sentido, considerando-se os atributos divinos, né, os atributos de Deus. E aí, o nosso último texto de hoje, que fala sobre a justiça e a possibilidade de um resgate, todos esses argumentos que foram, né, utilizados para contrapor essas questões, eles teriam uma alternativa lógica, que esse sofrimento e essas punições só seriam compatíveis com a bondade divina se ao longo, aqueles indivíduos, se eles tiverem possibilidade de regeneração e resgate após o seu arrependimento. Então, essas situações de mal
aí que a gente traz de novo aquele conceito do mal temporário, seriam oportunidades de aprendizado, e aí regeneração, e também do resgate daquelas situações. E essas situações, aí sim, isso seria o reflexo dessa bondade, dessa justiça, né? Atributos divinos. Por isso, né, como fala aqui, Deus permite o erro, e esse erro e o castigo, né, essas situações seriam como meios pedagógicos para que as faltas que foram cometidas sejam compreendidas, sejam corrigidas, e aí aquele espírito progrida. Se seria inútil esse arrependimento, a impossibilidade da regeneração, isso seria, sim, como falou Kardec no ponto anterior, né? Seria isso, sim, seria a negação dessa bondade, desse atributo divino, né, do Pai, que seria a sua bondade, sua justiça e esse seu amor por todos nós.